Vamos dar início ao nosso programa de autoconhecimento. Estou me propondo a fazer esses encontros ao vivo, toda segunda e quinta, 9 horas da noite, para a gente poder, além de fazer essa parte da introdução teórica, né, sobre o tema que eu proponho, poder bater um papo gostoso aí no final, tirar dúvidas de vocês, falar sobre questões que vocês estão trazendo aí do dia a dia, né, ficar um pouquinho aí nessa ideia do acolhimento, da escuta terapêutica do acolhimento. Eu me chamo Tatiana Auler, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho com a neurociência do comportamento, psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental, transtorno de ansiedade e por aí vai. Junto tudo e dá certo no final. Essa é a ideia. Então, hoje a gente tem um tema que é comum, obviamente, para todos nós, porque é uma emoção que está presente, né? Nos seres animais, então somos animais e, portanto, sentimos medo, né? E essa emoção muitas vezes acaba trazendo um desconforto muito grande. A maioria das pessoas não consegue aproveitar da melhor maneira possível a emoção do medo. Então, no meio dessa pandemia toda, né, que estamos vivendo, e muitos argumentos sendo comentados na mídia, né, que citam o medo, eu percebo que muitas pessoas acabam ficando meio apavoradas com isso tudo, né, e não sabem o que fazer com esse medo. E esse medo que contamina o vizinho, que contamina quem está em casa, o medo que contamina nas redes sociais. E que medo é esse? E qual é a intensidade de medo que é possível que a gente tenha, que é saudável que a gente tenha, e qual é a intensidade de medo que passa a prejudicar a gente, né? A função do medo, ela é de nos proteger, né? Isso eu espero que a maioria das pessoas tenham consciência, né? Essa é a função do medo. O medo tem a função de nos proteger. E onde é que está o medo localizado no nosso cérebro? A gente pode falar sobre a nossa amígdala, né? A primeira vez que eu ouvi um professor falando, o medo está localizado na amígdala, eu fiquei pensando, como é que a amígdala tem medo? Eu não consegui entender. Falei, de onde que essa amígdala, meu Deus, que ele está falando, amígdala com medo? Aí já comecei a pensar, será que a pessoa que tem problema na amígdala é porque ela tem medo? Cara, depois que o professor falou amígdala no cérebro, eu falei, eu tenho que estudar esse negócio, porque eu não fazia ideia que no cérebro tinha uma amígdala, né? Mas achei muito curioso. E esse foi um dos grandes inícios, assim, essa aula que eu tive desse professor, né, Rafael, o nome dele, foi um grande início, assim, meu com a paixão pela neurociência. Isso foi na faculdade de psicologia, quando eu fiz. E foi muito gostoso entender esse sistema do cérebro que eu sou completamente apaixonada. Então, isso quer dizer o quê? Que no nosso cérebro tem a amígdala, e a amígdala, ela é responsável por trazer um estado de alerta para a gente em relação às ameaças da vida, né? Só que não é controlado isso, né? A gente não consegue muito controlar a nossa amígdala, ela simplesmente reage aos estímulos de maneira espontânea. Então você pensa assim, eu vou dar um exemplo que é comum à maioria das pessoas. Vamos supor que você, sei lá, foi traído por alguém, ou teve uma pessoa que te sacaneou, te agrediu, sei lá, alguém fez um mal a você. Essa pessoa, em especial, era ruiva, tá? Ou ruivo, não importa, que é mais atípico, né? O que acontece? O seu cérebro, ele registrou a experiência por completo. E ele entendeu que aquela pessoa, fulano ou fulana de tal, ruiva, fez mal a você. Passaram-se uns 5 anos, não importa quanto tempo. Se você está num local, num restaurante ou qualquer coisa assim, e o seu campo de visão aparece ou passa uma pessoa ruiva, o que vai acontecer? O seu estado de alerta, a sua amígdala vai falar assim, sai correndo, ferrou, né? A ameaça está aí. Só que quando você olha de novo, você vê que não é aquela pessoa, que é uma outra pessoa. Aí entrou a função do seu córtex frontal, que é o quê? De dizer para essa parte que é tão espontânea do medo, calma,
olha bem, você não precisa ter tanto medo. É só uma pessoa, que não é aquela, é uma outra pessoa qualquer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a amígdala, ela tem essa função do... Ela dá esse estado de alerta para a gente que não é muito controlável. O que a gente pode fazer não é controlar essa emoção inicial que surge do medo, né? O medo é medo, você vai sentir esse medo. Não tem jeito, né? Alguma coisa ameaçadora veio, o medo ele vai surgir, a emoção do medo ela vai acontecer. Agora, o que a gente pode fazer é dar um sentido para esse medo. E o que seria isso? Ou eu compreendo ele da melhor maneira possível e falo, olha, não é uma ameaça, né? É uma pessoa, enfim, qualquer, ou não é uma situação X, Y, Z. Ou eu aumento a intensidade desse medo, criando uma espécie de diálogo, né, com essa parte que está com muito medo, que seria um pensamento do medo. E se eu aumento esse diálogo, e se eu cresço com ele, naturalmente eu vou aumentar a intensidade dele dentro de mim. Dele quem? Do medo, né, que a gente está falando, né? Então, olha como é muito importante que a gente saiba coordenar os nossos pensamentos. Uma vez, pegando aí lá atrás da época da faculdade, eu não sei porque eu estou lembrando hoje dessa época, mas eu acho que tem a ver, tudo tem a ver uma coisa com a outra. A gente caiu no seguinte questionamento: o pensamento gera a emoção ou a emoção gera o pensamento, né? E acho importante a gente falar sobre isso, principalmente porque estamos falando da função do medo. Se eu estou aqui, quietinha, né? E começo a pensar que a casa pode pegar fogo, que alguém pode assaltar, que alguma coisa pode acontecer, não é natural que eu comece a estimular a emoção do medo? Como, por exemplo, se eu escolho botar... Eu estou muito triste. Aí eu escolho colocar na televisão um filme de comédia. Eu não estou estimulando em mim uma emoção da alegria, né? Dar uma gargalhada, eu ficar mais leve, eu me sentir mais em paz. Só que ambos, né? Eu estou colocando um estímulo do pensamento para gerar uma emoção. E quando a emoção vem antes? Né? E quando a gente toma um susto ou, sei lá, alguma ameaça acontece e essa emoção vem numa intensidade muito grande, o que eu faço com essa emoção? Eu vou coordenar, trazendo uma consciência para essa emoção. O primeiro passo é eu ter uma consciência emocional. Esse é o mais importante, porque se eu não tenho essa consciência emocional, eu não sei nem o que fazer com essa emoção. Ela simplesmente vai acontecer de uma maneira desorganizada, eu vou começar a pensar sobre tudo que está acontecendo, sobre os meus medos, e não vou conseguir organizar essa intensidade da emoção. Então, vamos lá, o passo a passo, né? Você tem consciência sobre as emoções que você sente no dia a dia? Esse é o primeiro passo. Tem pessoas que eu pergunto assim, mas o que você sentiu? A pessoa fala, não sei. Como não sabe o que sentiu, né? Ah, você fez isso, você sentiu o quê? Não sei o que eu senti. Tá, mas quando a pessoa fala assim com você, o que você sente? Não sei. Então, olha só que interessante. Para que eu possa ter uma inteligência emocional, que é o último estágio dessas três, né, partes que eu vou falar, primeiro eu preciso ter uma consciência emocional. É a consciência das minhas emoções, das emoções que eu estou sentindo. Então, se você não faz ideia de quantas emoções tem, existem, né? Quais são as emoções que acontecem por aí, por dentro de você, dá uma pesquisada na internet, coloca assim, lista de emoções. Você vai se surpreender com a quantidade de emoções que existem, que talvez você não se dê nem conta que elas passam aí por você e pode ser que algumas vezes durante o seu dia. Temos, às vezes, uma emoção predominante, né? Tem gente que predomina a ansiedade, ou predomina o medo, ou predomina a raiva, ou predomina uma angústia, né? Tem uma emoção que acaba sendo predominante na gente. Isso depende por onde passam os seus pensamentos. Se os seus pensamentos são pensamentos focados no medo, a predominância das suas emoções vai ser no medo. Se os seus pensamentos são focados em histórias tristes, né? Se você fica olhando para o retrovisor da sua vida, né? E fica no mundo das lamentações,
provavelmente você vai ter uma sensação aí de angústia, né? Então, a gente tem como organizar a predominância da emoção que vai estar presente dentro da gente. Isso é uma questão de foco no pensamento. Parece que é uma coisa, quando eu falo assim, né? Parece uma coisa muito simples, e é simples, mas não é fácil necessariamente de acontecer, né? É simples porque, de fato, se você reprograma a sua mente e começa a focar em pensamentos que têm outras qualidades, né, de vibração de energia, né, de promover emoções mais leves, mais tranquila, você vai conseguir trazer uma sensação de bem-estar para você. Da mesma maneira que se você pega um pensamento e começa a colocar ele nas emoções do medo, da raiva e da angústia, você vai conseguir trazer uma sensação de mal-estar para você. Então, você vai conseguir, da mesma maneira para um lado, da mesma maneira para o outro. Agora, por que será que a gente tem uma tendência a ficar pensando coisas ruins, né? Coisas que têm a ver com tristezas, com medos, né? No final, tudo acaba em medo. A verdade é essa, né? A gente tem medo. Se você for pesquisando, é medo de perder o controle, medo de morrer, medo de se separar, medo de ficar doente, medo de... Assim, essa palavra medo, ela vai norteando a nossa vida como um todo. Mas por que será que a gente fica tão apegado a esse tipo de pensamento, né? Por que será que a gente se prende nisso e acaba não conseguindo relaxar e pensar sobre coisas diferentes ou talvez não dar tanta atenção ou tanta importância ao pensamento do medo? Justamente porque não queremos sofrer, né? Então, se eu penso, vou dar um exemplo que pode ser comum também. Se eu penso, um dia eu fui traída, sofri muito e não quero sofrer de novo, se eu começo um relacionamento, o que eu vou mais pensar nesse relacionamento? Sobre traição. O que mais que eu vou tentar evitar? Uma traição. Então, eu vou ficar focada numa coisa que eu não quero sofrer de novo. Isso acontece, né? A nossa mente, ela quer tanto nos proteger, o nosso sistema, ele quer tanto nos proteger que ele não consegue pensar em outra coisa, porque ele acha que se ele pensar sobre aquilo, ele vai estar criando uma rede de proteção. Porque ele vai estar olhando para todos os lados e falando: estou protegido, não tem nada acontecendo, estou protegido, não tem ninguém me ameaçando, estou protegido. Só que pensar exaustivamente, né, sobre os seus medos aumenta o nível de medo e faz com que você não consiga viver plenamente o seu dia a dia. Porque você vive em função do medo. Acho que esse é um ponto muito importante para a gente prestar atenção, né? Aí fica aí uma perguntinha para vocês. Você vive em função de quê na sua vida, né? Assim, qual é o pensamento que te move, que faz com que você siga adiante, que faz com que você acorde e viva o seu dia, né? O que te move na vida? Você vive em função de quê na sua vida, né? Se você vive em função do medo, provavelmente você vai entrar num quadro de ansiedade e também vai começar a evitar muitas coisas na sua vida, né? Eu acho que esse é um ponto. Será que você acaba evitando muitas coisas, né? Viver muitas coisas, construir vínculos, fazer coisas novas, né? Criar coisas novas, porque em algum lugar o medo, ele te pega, ele te toma de uma tal maneira que você acaba não conseguindo avançar. O medo do novo, o medo do inusitado, o medo de perder o controle, né? O medo de não ter uma alternativa, medo do medo. Já viram o medo do medo? O medo do medo é ótimo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo porque eu tenho medo de sentir um medo muito grande daquilo e daquilo outro. Opa, medo do medo foi demais. E tem o medo generalizado, né? Me lembro de uma pessoa que chegou no meu consultório, foi tão interessante isso, que ela falava assim: eu tenho muito medo. Eu falava: você tem medo de quê? Ela: de tudo. E eu perguntava: você tem medo de mim? Ela falava: não, de você não. Então tá bom, né? Você não tem medo de mim, tá tudo certo. Então quer dizer que você não tem medo de tudo. Então olha só, o medo é aquele monstro, né? Vamos dizer assim, que a gente não sabe o tamanho que ele tem até que a gente olhe para ele, até que a gente
se coloque assim no enfrentamento, cara a cara com esse medo. O enfrentamento ele é uma técnica que é utilizada dentro da terapia. Então, estou falando de uma maneira geral, mas isso é o que a gente faz no consultório para a pessoa poder enfrentar os medos dela. É claro que não é ter a ausência de medo que vai ser uma solução para tudo, isso é um perigo, todo mundo deve ter medo, mas um medo saudável. Mas, se você tem um medo exagerado, o que pode acontecer é que você generaliza esse medo e a sua vida paralisa. Você acaba não fazendo muitas coisas por conta do medo, né? E quando a gente pensa que o medo, se a gente puder personificar esse medo, né? Ele é um monstro, né? Você tem que saber qual é o tamanho desse monstro, para você saber se você tem condições de enfrentá-lo ou se você precisa de ajuda, ou se de fato ele é tão grande que é melhor você sair correndo. Tem isso também, né? Às vezes o negócio é perigoso, é melhor meter o pé e sair correndo. Tem umas fotos que aparecem na internet que eu acho interessante, que para mim é um bom exemplo sobre essa ideia do medo generalizado, né? Aquele medo que você acha que é uma coisa enorme e na verdade é uma coisa pequenininha, que é quando as pessoas colocam a sombra de um gato, né? Fingindo que é um tigre e na verdade é um gatinho. Isso para mim é uma imagem muito interessante do medo, né? Desse medo generalizado, porque de certa forma muitas vezes a gente acha que o negócio é enorme, mas quando você vai chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto, você vai percebendo que aquele bicho não era tão grande assim e que você tinha condições de enfrentá-lo, né? Eu acho que esse é um grande ganho. E como é que você faz isso, né? Primeiro selecionando na sua vida, como se você pudesse. Eu gosto da ideia de colocar a vida em caixinhas, né? Eu falo muito isso no consultório, né? A pessoa quando fala, eu tenho medo de tudo, um medo generalizado, que nada vai dar certo, né? Ou que todo mundo vai morrer, ou que tudo, essas palavras, tudo, muito, né? Elas são palavras que aumentam muito a intensidade do medo. E eu falo para essas pessoas, coloca a sua vida como se ela fosse em caixinhas, né? Você tem a caixinha do seu lado profissional, a caixinha do seu lado afetivo, a caixinha das suas relações familiares, a caixinha da sua saúde. Você tem várias caixinhas. E nessas caixinhas, eu te pergunto, qual delas você tem mais medo? Né? Qual delas você tem medo? E tem gente que vai falar, eu tenho medo só dessa caixinha aqui que tem a ver com o lado profissional. Tem gente que vai falar, eu tenho medo de duas caixas, da caixa do relacionamento ou do profissional. Mas é raro as pessoas que falem que tem medo de todas, dentro de todas as caixas, né? É raro isso. Normalmente, quando a pessoa está com medo dentro de todas as caixas, tem um transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou uma síndrome do pânico, alguma coisa muito avançada. O mais comum é que a gente olhe para essas caixas e veja e reconheça que o medo ele está mais pontual. Se o medo é pontual, ele não é mais geral, né? Então, isso é importante. É pontual o meu medo ou ele é generalizado, né? Geral. Não, é pontual. Já não é mais um leão, né? Já virou um tigre, né? Já estamos chegando no gatinho, né? Já não é mais um bicho enorme. Se ele é pontual, né? Esse medo é um medo que é possível de eu entrar em contato com ele ou é impossível, eu preciso de ajuda, né? É uma coisa que me dá uma ansiedade muito grande, eu consigo olhar para isso ou eu não consigo olhar para isso, né? Então, a gente tem que ir, a ideia do enfrentamento, dos medos, é que a gente vá por partes, sabe? Não precisa já abrir a jaula sem saber se é leão ou é gato, entendeu? Assim, naquela analogia que a gente fez. Você precisa ir com calma, até para você ir equilibrando internamente o seu medo com a sua coragem, que é o contraponto do medo, né? Então, para eu enfrentar o meu medo, eu preciso aumentar a minha coragem, né? E aí eu tenho que olhar para a minha coragem e ir vendo o quanto que eu dou conta. Perdão, o que pode acontecer algumas vezes
que é equivocado, não é saudável, não é bom, é a pessoa esperar estar pronto para enfrentar o medo. Isso não é legal. Por que que isso não é legal, né? Porque se você não tem um confronto, se você não se depara com aquilo que te incomoda, você fica mais numa fantasia, né? De que você enfrentou, de que você não enfrentou, de que você está melhor, de que você ainda tem muito medo, de que você ainda não consegue. Então, o ideal é que minimamente você vá dando passos para conseguir se, é, se dar conta de quanto de coragem você pode ter, você já tem, você pode desenvolver para poder lidar com aquele desafio. Falando de uma forma bem prática e bem objetiva, tem pessoas que têm síndrome do pânico e não conseguem sair de casa, tá? Como que seria um enfrentamento para essa pessoa? Passar a porta da casa dela, uma vez. Depois que ela se sente bem, confortável em passar a porta da casa dela, ela vai até o elevador. Se ela não tiver medo de elevador, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de elevador, é outra barreira, né? E aí ela não tendo medo de elevador, ela desce o elevador e volta para casa. E volta para casa, passa a porta, volta para casa, passa a porta, volta para casa, passa a porta, volta para casa. Entende? É aos pouquinhos que a gente vai vencendo. Por quê? Porque a gente precisa dizer para a nossa amígdala que a gente é forte o suficiente para enfrentar esse desafio. Essa é a mensagem que a gente precisa dizer para nós mesmos. Não adianta a gente ficar só preso nos pensamentos opositores. O que seriam os pensamentos opositores? Eu falo, ai, eu quero tanto fazer isso, aí vem aquele pensamento opositor, ai, não faz isso não, porque pode dar errado. Que isso? Você tá maluca? Por que você vai fazer isso? Tá doida? Não, fica quieta aí. Isso é um pensamento opositor, que faz mal, né? Então, quando você se deparar com esse lugar da vontade, da coragem, né, do desejo de fazer algo, e perceber um pensamento opositor, você tem que virar para ele e falar, cala a boca! Não, você tem que ser mais opositor que ele. Você tem que falar para ele, eu entendo que você está tentando me proteger. Eu entendo isso. Mas ainda assim, eu vou ouvir a minha coragem. Eu não vou ouvir o meu medo. Eu vou ouvir a minha coragem. Qual é a diferença do nosso corpo em relação à coragem e em relação ao medo? Aí que o medo ganha, né? Esse é que é o problema. Porque quando a gente sente medo, o nosso cérebro joga uma química para o nosso corpo que faz, dá aquele frio na barriga, né? Aquela sensação, né? Que faz a gente paralisar. Normalmente, quem tem um medo muito grande acaba paralisando, ou se a gente pensar na ideia da fuga, né? A pessoa está com muito medo, ela sai correndo. Só que quando se trata de coisas da vida, de trabalho, de relação, esse sistema nosso de funcionamento, que é um sistema animal, né? Que todos os animais têm, a função do medo ela é importante para proteger o animal de uma ameaça de um predador e ele sair correndo, ou ele não tem aqueles bichinhos que ficam paradinhos assim, né? Não faz nada, né? Fica estátua, né? E aí o predador não pega ele. Então esse medo ele vai proteger, mas quando se trata de coisas aleatórias na vida, onde a gente não tem um predador, né, específico, né, alguma ameaça ali concreta, o nosso corpo continua jogando essa química, o nosso cérebro continua jogando essa química para o corpo. O corpo tem a ideia da sensação horrível, né, de medo, de ansiedade, aperto no peito, né, uma angústia, né, o corpo fica ali sentindo a emoção. Aí vem o pensamento que é da coragem e fala, vai lá, tenha coragem, avança, faz isso ou faz aquilo. Mas esse pensamento não tem uma química para combater a química do medo, que está tão intensa. Por isso que é todo um trabalho que a gente precisa fazer de convencimento a esse medo. Não é assim, de uma hora para outra. Por exemplo, se você recebe uma ameaça, de uma hora para outra, o seu cérebro vai jogar aquela química para o seu corpo e você vai sentir fisicamente. Mas se alguém fala para você, coragem, vai lá, coragem, você não vai sentir quimicamente no seu corpo. A não ser que você esteja numa circunstância de adrenalina e você vai fazer uma competição e a pessoa fala, vai. Aí você está sentindo no seu corpo e ganha impulso com isso.
Mas se você estiver na função do medo, é muito difícil, né? Que esse pensamento da coragem convença o seu medo de que está tudo bem, você pode avançar naquela hora mesmo. Por isso a ideia do enfrentamento. Se você tem um medo, você precisa enfrentar esse medo. E é aos poucos, né? Esse medo, ele só não pode aumentar e nem pode diminuir tanto a ponto de você não fazer nenhum tipo de contato com ele, porque ele também tem a função de proteger. Então, ele precisa ficar num lugar equilibrado, né? Então, eu sei que o medo existe, mas não deixo ele tomar conta de mim e também não deixo ele estar tão baixo a ponto de eu negligenciar a minha própria segurança, a minha proteção, a autoproteção, a autopreservação, que também é muito importante, não sermos ingênuos e confiarmos em tudo, em todos, não é escutar e falar, acredito. Tem um filtro de uma autoproteção e preservação que é bacana que a gente faça. Todos nós devemos fazer isso. Nos protegermos do que poderiam ser possíveis predadores da vida. Então, isso é importante, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Dei algumas dicas. Hoje eu estou quase perdendo a voz já, porque eu já estou falando desde muito cedo. E queria convidar vocês a gente começar a nossa meditação, tá? Então, para quem está assistindo hoje pela primeira vez, eu marquei aqui esse compromisso de um programa de autoconhecimento com vocês. Estou transmitindo no Instagram e também no Zoom. E por isso estou até olhando para os dois lugares ao mesmo tempo, para conseguir olhar para os olhos de todo mundo. Segunda e quinta, 9 horas da noite, tá? A gente vai fazer sempre uma parte introdutória, teórica, onde eu vou abordar um tema e tentar esclarecer e dar dicas, né, de como trabalhar nesse autoconhecimento, que a minha ideia de terapia se eu puder assim ensinar os recursos, né, que eu aprendo para vocês poderem aplicar na própria vida, para mim é maravilhoso. No meu site tem o livro da ansiedade, que eu fiz um e-book, né, que é um caderno de exercícios para ajudar vocês a trabalhar o pensamento. Todo esse pensamento eu vou lá passo a passo com vocês, é um caderno mesmo para vocês preencherem, não na tela, né, claro, mas de repente tem um caderno aí, preencha. Então, quem quiser pegar, ele é gratuito, está lá disponível, tá? É institutoauler.com.br. Então, para a gente se preparar para a nossa meditação, eu vou pedir para que vocês comecem a ficar confortáveis, tá? Mesmo que pensem assim, eu não sei meditar, não consigo meditar, nunca meditei na vida e tudo mais. Apaguem as luzes, tá? Eu vou apagar aqui a minha luz também. Botem um fone de ouvido. Se possível, calma aí, já volto. Vamos nos organizar. Lembrando que no final da meditação, quem quiser já hibernar direto, tá? E aproveitar para ir dormir, gratidão, pode desligar direto, nem precisa se despedir se não quiser, se já tiver no soninho aí, só desligar da tomada. E quem quiser ficar para fazer uma perguntinha, eu separo ali uns 10, 15, 20 minutinhos no final, tá? Sem problema. Aí a gente pode falar. Quem não quiser que eu fale o nome, manda uma mensagem aqui no privado, pedindo para eu não falar o nome. Mas está tudo escrito aqui o nome, gente. Todo mundo vê o nome de todo mundo. Não tem muito jeito, não. Tá? E no Instagram, quem está me assistindo também, para a gente poder fazer a nossa... Oi, Zé Nunes! Ô, pessoal, que bom. Eu estou sem óculos, não estou enxergando muito bem, não, mas boa noite, gente. Tânia, querida. Vamos fazer a nossa meditação, tá? Quem está no Instagram não precisa ficar olhando para o celular, apoia ele em algum lugar. Vou perguntar para vocês se alguém puder me dizer aí no bate-papo se estão ouvindo a música e a minha voz. A minha voz, a música e a minha voz. Se está tudo alto demais, se a música está muito alta.
Se tá bom, se dá para me ouvir. Alguém me diz sim ou não, por favor. Dá para me ouvir bem? Tá? Tá bom. Vi uma mãozinha assim. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Eu medito junto com vocês, tá? Então eu fecho meus olhos e só espero que... Ai, vai entrar o comercial. Show vai deixar ninguém sem Páscoa. 30% de desconto na compra do segundo Calma aí, ovo gente. ou O YouTube tem 50% na disso, compra né? do terceiro. Perdão. Agora vai. Vamos lá, gente. Então a gente vai começar aqui a nossa meditação. Essa meditação a gente vai trabalhar os nossos medos, a liberação dos nossos medos a partir do bom pensamento. Inspira profundamente. Você vai começar a se dar conta do ritmo da sua respiração. Percebe o seu corpo físico, se ele está relaxado ou se tem alguma tensão. E começa a encontrar um ritmo saudável na sua respiração, inspirando profundamente. Sente enchendo todo o seu pulmão. Você vai soltar o seu ar calmamente. Devagar. Lentamente. Você vai inspirar novamente. Preenche todo o seu corpo, todas as suas células. E eu vou pedir que você imagine um coração desenhado em cima do seu coração, como se tivesse uma tatuagem na sua pele. Imagina que ali mora o seu medo, a sua coragem, prazer, a angústia, a alegria, a ansiedade. Todas as emoções estão no mesmo lugar. Eu vou pedir que você faça uma análise dessa casa, que é o seu coração. Quem mora no seu coração? Quais as emoções predominantes estão presentes nessa casa que é o seu coração? Se você entra nesse lugar, no seu coração, nas suas emoções, você se sente em paz dentro do seu coração? Ou você sente angústia, medo, raiva, tristeza? Quais as emoções predominam no seu coração?
Inspira profundamente. Lembra sempre de manter a sua respiração num ritmo saudável. Você vai abrir a porta do seu coração e você vai convidar a essas emoções mais densas que não te fazem bem. Personifica elas. Imagina que são pessoas. O medo é uma pessoa, a raiva é uma pessoa, a tristeza é uma pessoa. Fala para elas, vocês podem me dar licença? Eu permito até que vocês venham até aqui, ao meu coração, de vez em quando. Mas eu não permito que vocês morem dentro do meu coração. No meu coração, eu quero que more coisas boas. Me dê licença, medo. Me dê licença, raiva. Podem ir. Eu agradeço a intenção de vocês. Imagina que o medo é uma pessoa, a ansiedade é uma pessoa, a raiva é uma pessoa. Eu agradeço a intenção de vocês. Raiva, medo, vocês queriam me proteger. Mas eu não vou me proteger mais com a minha raiva. E nem com o medo. Eu vou me proteger com a minha coragem, com a minha sabedoria. E nesse momento você imagina a coragem personificada, a sabedoria personificada, elas estão assim atrás de você, forte. Você vai olhar mais uma vez para o medo e falar para ele: confia em mim. Eu não vou me perder no meu caminho. Eu não vou ser ingênuo. Medo, confia em mim. Eu sou uma pessoa adulta, capaz de me proteger pela minha inteligência, pela minha sabedoria, pela minha alegria, pela minha flexibilidade de jogo de cintura. Olha só essa equipe que eu tenho junto comigo. Olha a equipe que está atrás de mim, medo. Fique tranquilo. Você não está me abandonando e me desprotegendo. Você já me ensinou muitas coisas, medo. Mas agora eu te dou férias. Medo, você está de férias. Pode seguir seu caminho. Você pode até alertar outra pessoa que talvez tenha medo de menos e se prejudique, não se proteja. Comigo, medo, você cumpriu a sua função. Eu te agradeço. Vou pedir que você imagine nesse momento o medo fazendo uma reverência a você, te agradecendo também por ter permitido que ele tivesse uma função na sua vida. E ele está indo embora. E você está voltando para o seu coração, olhando para a coragem, para a alegria, para a flexibilidade, para a sabedoria. Olha para a sabedoria. E essas partes, que são partes suas, te abraçam e se posicionam como grandes guerreiros. Guerreiros leves, guerreiros do bem. Tranquilos. E com sabedoria eles vão te ajudar a tomar boas decisões na vida. Principalmente a função do pensamento irá mudar. Porque agora você pensará a partir da coragem, a partir da flexibilidade, a partir da confiança, a partir da sua consciência, da sua sabedoria.
seguinte, eu vou pedir que você, se despedindo de todas essas emoções mais densas, agradecendo, reverenciando cada uma delas, feche a porta simbólica do seu coração. Veja como você se sente dentro dele agora. Eu vou dar 1 minuto para você fazer essa autoobservação. Mantém sua respiração equilibrada, profunda. Vai se preenchendo agora o seu corpo inteiro. Dessa sensação de leveza, de paz, de confiança. Devagarzinho você vai mexer o seu corpo. Você pode se espreguiçar se você quiser. Vai despertando. Agradecendo esse momento que você viveu. Sabendo que você pode repetir quantas vezes você quiser e precisar. Vão abrindo os olhos. Quem terminou a meditação e quiser já invernar, dormir, boa noite, gratidão. Quem quiser ficar para me fazer alguma pergunta, falar o que sentiu, conversar um pouquinho, vou ficar mais uns 15, 20 minutinhos, tá bom?